famoso Betinho, fica com... Glória ao Senhor por essa vida! Eu quero que o pastor Hélio ore por ele, tá bom? Irmão, todos levantem e aponte suas mãos para cá para orar pelo pastor Betinho, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por se fazer presente em mais um dia de campanha e por de forma tão especial nos separar esse irmão, esse amigo tão amado e tão querido que faz parte deste lugar, dessa história de forma tão especial. Pai, eu te peço ousadamente uma porção dobrada da tua glória sobre o teu filho, para que ele seja instrumento poderoso em tuas mãos, para que as vidas sejam impactadas neste lugar. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, irmãos, por sua vida estar aqui essa noite. Quero primeiramente trazer da parte do meu pastor a paz do Senhor. Amém. Amém. Ele está ciente de que eu estou aqui. Uma ovelha não deve sair do rebanho sem que o seu pastor saiba para que direção ela foi, né? Ela até pode ir se alimentar em outro pasto, mas desde que o pastor dela saiba onde ela foi, para que direção, norte, sul, leste, oeste, e aí ele vai saber se aquele pasto naquela direção tem uma boa comida, tem um bom alimento, né? Então o meu pastor sabe que eu estou aqui, me deu o aval, disse: vai meu filho, faça a obra do Senhor, e eu estou aqui por isso. Segundo lugar, quero aqui trazer aqui, irmãos, um pedido de desculpas, dois na verdade. Primeiro, que minha esposa não está aqui presente, porque ela chegou muito atrasada do trabalho. A patroa dela segurou ela bastante lá para resolver algumas coisas concernente a uma outra igreja, né? E a gente vai trabalhando na obra do Senhor assim, fazendo um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Então ela não conseguiu estar presente por esse motivo. Teve que buscar meu filho na escola, alimentar a criança. Quem é mãe aqui sabe, quando chega, né, principalmente esses uniformes brancos, né, chega todo marrom, todo sujo de terra e com bastante fome essas crianças, né? E aí ela precisou cuidar desses afazeres e não conseguiu estar aqui a tempo, tá bom? Mas vim acompanhado, tá junto comigo meu filho Davi, né? Falei para minha esposa: vai na frente, me representa. Já que ela não veio, ele veio me representando, tá bom, irmãos? E a segunda desculpa meus irmãos, eu não costumo chegar antes da oração inicial do culto. Eu sempre gosto de dobrar o joelho com a igreja, o pastor Wellington. Eu sempre gosto, irmãos, de dobrar o joelho, de abrir a porta da igreja com o obreiro. Eu sou assim. Quando alguém me convida para pregar, eu já pergunto: que hora começa o culto? 19h30, 19 horas? Eu chego 10 minutinhos antes. Eu gosto de estar à porta para abrir a porta junto com o obreiro, entrar na igreja, sentir o culto. Mas infelizmente não, perdão. Mas felizmente estava trabalhando e infelizmente peguei um trânsito hoje que não era esperado, né? E aí estava tudo certinho. Quando eu mandei mensagem era o que? Era 7h20, eu acho? 7 e pouquinho. 7h20 mais ou menos. Eu estava aqui no Vaz de Lima, irmãos. Aqui no Vaz de Lima, mas eu tinha que ir até a garagem, deixar o ônibus lá na garagem. E aquela subida do Maracá estava travada. E aí eu acabei atrasando mais do que eu esperava. Amém? Então, por favor, me perdoem por isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Glória a Deus. Capítulo de número 12. Eu vou ler o versículo no capítulo de número 12. E depois você vai abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Tá bom? Porque aí você vai entender o que Deus tem falado nesse lugar, nessa campanha. Deus abençoe sua vida. Saber que eu pude fazer parte de um pedacinho da sua história, para mim é muito importante, tá? Isso que ele falou aqui, irmãos, eu não sabia. E eu te digo uma coisa: para mim é mais uma vez que Deus prova que aquilo que ele me chamou está se cumprindo. E a promessa de Deus se cumpre, irmãos. Mesmo que você não participe dela diretamente, mas você acaba recebendo a promessa de Deus. Ele não tarda, ele não falha, ele chega na hora certa, no tempo adequado.
e saber que eu pude fazer parte de um pedacinho da sua história, irmão, isso me deixa muito feliz. Porque quando eu estava lá dentro do esgoto, literalmente escondido, dentro de uma caixa de esgoto, né, para fugir da polícia, Deus falou comigo como eu estou falando com você aqui. E me deu a promessa de que a minha vida seria transformada e através da minha vida eu poderia transformar algumas vidas. E eu glorifico a Deus por isso. Quando eu fico sabendo, eu sei que Deus está cumprindo a promessa dele. Né? E aí a minha fé se renova. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês chamaram um pastor para pregar. Então, se vocês chamaram um pastor para pregar, o pastor vai meio que dar uma passada na história de Abraão, para que você possa entender o propósito dessa campanha. E que você saia daqui. Já teve outros dias ou esse é o primeiro? Esse é o terceiro. Então eu sei que passaram 2 pastores antes de mim, ou 2 pregadores antes de mim, é isso? 2 pregadores antes de mim, né? Uma pastora e um pastor. 2 pregadores, né? Passaram antes de mim. E eu sabendo disso, eu não vim mudar nada do que eles falaram, apenas acrescentar. Porque os que virão na frente também vão acrescentar aquilo que eu vim trazer aqui essa noite. Amém? Olha o que está dizendo o versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: saia-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Agora, versículo 22, é isso, né? Versículo 22, capítulo 22, perdão, capítulo de número 22, o seu versículo de número 2, e a igreja vai ler junto comigo esse versículo. Quando eu disser 3, toda a igreja vai ler junto comigo. Amém? Vou esperar, algumas pessoas já estão procurando ainda. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 22, versículo 2. Se a pessoa que está ao teu lado não tem uma Bíblia, encosta junto dela assim, né? Divida a sua Bíblia com ela. No 3. 1, 2 e 3. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Glória a Deus. Pode se assentar, aplaudindo ao Senhor. Aleluia! Se você tiver. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, para eu começar essa mensagem, eu preciso trazer para vocês um pouquinho da história. Porque o tema dessa campanha me chamou muita atenção. O tema dessa campanha fala sobre obediência, fé e ordenança. Glória a Deus. E eu vou tentar encaixar essa mensagem dentro dessas 3 frases ou dessas 3 palavras desse tema. Entenda uma coisa. Eu vou dizer e vou começar pela parte da obediência. Estava um certo dia um homem dentro da sua casa, e a Bíblia diz que a família de Abrão era uma família que ainda não havia conhecido a Deus, e a história diz que o pai de Abrão era um homem que confeccionava imagens de escultura, e o seu filho Abrão era o filho mais velho e era aquele que estava ao lado do pai confeccionando essas imagens de escultura. Não vim falar sobre catolicismo ou cristianismo, eu vim pregar a palavra de Deus. E a obediência, ela se inicia quando Deus se apresenta a Abrão e diz para ele assim: escuta, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus ainda não havia dado um direcionamento a ele, mas diz assim: olha, sai e simplesmente vai. E essa terra eu ainda vou lhe mostrar. E eu posso pegar aqui um gancho e dizer que dentro da obediência ele usou a fé.
Porque você entender que alguém está falando com você, sem você tocar na pessoa, sem você a ver presencialmente, sem você... Mas o nosso Deus, Ele é tão bom, irmãos, e tão maravilhoso, que Ele fala comigo e com você, e mesmo sem você vê-lo, você sente a presença dEle. Aleluia! Então você tem a certeza de que tem um Deus que está falando com você. Então por isso, a obediência gerou a fé. E aí ele sai de dentro da sua tenda, ele sai de dentro da sua casa, melhor dizendo, sai do meio dos seus parentes, porque é o costume dos judeus morarem em grupos. Eles moram o pai, eles moram os filhos dentro da casa, e quando os filhos se casam, normalmente eles constroem as suas casas próximos à casa dos seus pais. Isso é um costume. E quando Deus o chama, Ele gera a obediência, e a obediência gera a fé. E a obediência gerando a fé, ele sai meio que sem ter um direcionamento ou uma direção para onde ele vai. Mas sendo guiado por Deus, ele encontra o caminho. E a Bíblia diz que quando ele sai da parentela, sai do meio da sua família, ele começa a conquistar o mundo. E como é difícil você sair de repente sem meio que sem saber o que fazer, mas confiando. Aleluia. Entendendo que há alguém que está com você. Alguém que vai gerar em você uma promessa futura, e essa promessa se cumprirá. Você está saindo apenas por enquanto obedecendo e tendo a fé como sua bagagem. Só que ao longo do caminho, como qualquer um viajante, e eu acredito que a maioria, se não todos vocês aqui já viajou alguma vez na vida, seja por um dia, ou 2, ou 10, ou um mês, e eu acredito que tenha pessoas aqui que viajaram até mais de meses, talvez visitando parentes, ou fazendo alguma viagem para se reencontrar, ou se encontrar. Como qualquer viajante que vai carregando a sua bagagem, uma hora ele tem que deixar a bagagem encostada. Uma hora ele tem que deixar a sua bagagem de lado, uma hora ele tem que deixar a sua bagagem arrumadinha em algum lugar, ou se ele vai se acomodar na casa de um parente, tem sempre ali um lugarzinho para ele colocar a sua bagagem, ou se ele está se acomodando em um hotel, ele tem sempre ali um lugarzinho para ele acomodar as suas roupas, a sua bagagem. E a obediência gerando a fé, e a fé como bagagem de Abrão. Em um momento da sua viagem, ou daquela caminhada que Deus lhe pede para que ele vá, ele começa meio que deixar a sua bagagem de lado, a sua fé. Deus havia lhe prometido e dito assim a ele: Abrão, eu lhe darei um filho. E a Bíblia diz que ele muito se alegra. Abrão já está em uma idade avançada, a sua esposa também. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa: a obediência que Abrão teve, a obediência que foi gerada através da fé, através do propósito, aquela fé deixada de lado. Abrão, ele vê que os anos vão se passando e a promessa não vai chegando. A sua esposa toma uma mulher e a coloca diante dele e diz assim para ele: olha, eu já sou avançada em idade, e provavelmente essa promessa não vai se cumprir. Então toma essa mulher como sua, tenha um filho, e esse filho será meu, e esse filho será nosso. A obediência agora é deixada de lado. A fé
está guardada talvez dentro de um armário. Porque o tempo vai passando e Abrão não vê o resultado daquilo para qual ele foi chamado para ser feito. Porque quando Deus fala, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus ele completa e diz assim, eu serei contigo. Eu abençoarei você. Aonde você pôr a planta dos seus pés, eu lhe darei por herança. Ou seja, Deus já estava dizendo a Abraão, eu vou te dar um filho. Porque aonde você pôr a planta dos seus pés, eu vos darei por herança. Alguém poderia ter uma herança sem ter um filho? Não. Você deixaria apenas bens. E quem não tem filho ou não tem um parente próximo, quem fica com a herança é o governo. Ou quem fica com os seus bens, o governo. E assim também era naquela época. Só que a fé de Abraão foi sendo minguada, o tempo foi passando e ele foi se esquecendo da promessa. A esposa dele chega, pega uma mulher e diz, olha, tenha um filho com ela. E assim se cumprirá. Aí vem uma coisa linda na história. Quando a gente quer colocar as mãos naquilo que Deus prometeu, sabe o que Deus faz? Ele se cala. Ele se fecha. Ele fala assim, olha, você confiou em mim, eu te abençoei. Só que agora você está colocando a mão onde você não deveria. Porque essa parte aqui é minha. Até onde você põe a planta do seu pé, eu te abençoo. Ou seja, vai, obedeça, faça, tenha fé. Põe o pé, é meu. Põe o outro pé, é meu. Eu creio em um Deus que está me abençoando, fazendo parte da minha vida. Só que quando Abrão ou a esposa de Abrão coloca a mão, Deus se retira. E a Bíblia diz que a promessa se cumpre. Mas quando a promessa se cumpre, Sara já é avançada em idade, está com 99 anos. Abrão já está também avançado em idade. E quando eu fui pesquisar, pastor Wellington, eu vi uma coisa muito interessante. Quando Deus faz a promessa para Abrão, e quando Abraão toma a mulher como sua serva, e tem um filho com ela, e Abrão já está na idade de 100 anos, quando Isaac chega, eu fui fazer uma conta básica, e Abrão estava com 87 anos, quando Sara ou Sarai toma uma mulher e coloca ela na cama de Abrão. Toma a frente de Deus. São passados exatamente 13 anos. E 13 anos, na lei judaica, é o tempo da maturidade. São 13 anos que Deus se cala, que Deus não fala com Abraão. Deus se cala por 13 anos. Por 13 anos Deus não se revela a ele. Deus não o chama. Você consegue entender que lá no começo de tudo, e agora eu quero que você reflita sobre a sua vida, quando Deus te chama, Deus vai à porta da casa de Abrão. Deus foi buscá-lo, pastor. Deus foi lá te ver onde você estava. Não me interessa saber aonde você estava. Isso é forte. Sabe aonde Deus foi me buscar? Dentro do valado, dentro do esgoto, dentro da fetidão. Não interessa onde você está, o próprio Deus foi lá na porta de Abrão. Aleluia! Glória a Deus! Abrão? Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus! Sai do meio da tua parentela. Eita glória. Sai do conforto. Levanta.
Sai de onde você está primeiro. Eu vou te dar um filho, mas a fé foi sendo minguada e ele tomou a frente de Deus e Deus se cala. E por 13 anos Deus não fala com ele. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse dado antes para ele, talvez ele não teria maturidade. Talvez se Deus tivesse se revelado para ele naquela casa, sai do meio da tua parentela, colocado ele no melhor lugar da terra, na melhor situação, aonde ele batesse uma picareta, minasse ouro, aonde ele batesse uma picareta, minasse água, que valia muito mais que ouro naquela época. A Bíblia descreve que naquela época havia fome e sequidão na terra. O que determinava que aquela terra, e Deus fala para ele, olha, eu vou te mandar, eu vou te pôr, e aonde você se colocar, eu farei manar leite e mel daquela terra. Havia sequidão, não chovia, não tinha, era escasso as coisas. Então Abrão sabia que aonde ele colocasse a planta do pé dele, iria manar leite e mel. Mas ele se punha à frente de Deus e toma uma decisão equivocada. E essa decisão equivocada faz com que Deus se afasta dele por um período, para que ele pudesse entender e aprender e ter a maturidade, para que no momento em que chegasse a sua promessa, em que Deus lhe entregasse, ele não errasse com ela, ele não deixasse ela de lado. E a Bíblia diz que quando nasce Isaac, e um pouquinho antes de nascer Isaac, Abraão, ele chama seu sobrinho Ló, ele coloca Ló ao seu lado. Abraão, ele pega Ló e fala assim, olha Ló, eu te amo tanto. O espírito de Abraão, ou de Abrão, está ali lado a lado. Ele tem o sobrinho como um filho. Então ele vai tentando tomar caminhos para que aquela promessa de Deus se cumprisse na vida dele. E não é necessário isso. O que Deus está dizendo é, vai, anda. Aleluia, Jesus. Pisa na terra, marcha, vai para frente. Aleluia. Porque eu vou abençoar, eu vou te dar um filho por herança. Eu vou te dar a terra por onde você passar. E quando ele toma Ló, ele também está dizendo para Deus assim, olha, a minha fé foi o suficiente para me tirar da casa do meu pai, para me tirar da zona de conforto em que eu estava, mas agora a minha fé está sendo provada, ao ponto de eu não acreditar que ainda há esperança, porque os anos estão se passando, a velhice está chegando, a fraqueza já não bate mais aquela bola como batia antes. Se eu der um pique do... Rapaz, dá risada não, misericórdia. Se eu der um pique, rapaz, até o meio de campo, cai duro. Sabe aquele pique que a senhora tinha quando era mais nova? Que arrumava casa e saía para a faculdade ou ia para a escola e voltava e queria ainda sair e se divertir com os amigos. Aí tem aquele pique do primeiro filho, tem o pique do segundo filho, quando chega o terceiro, o quarto já... Misericórdia! Já não é mais a mesma coisa. As costas começam a doer, os cabelos brancos começam a aparecer. E Abraão vê isso e diz assim, Ló, vem comigo. Só que Deus olha e fala assim, não é esse o caminho que eu tenho para você. E Deus permite que haja uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E a Bíblia diz que quando Abrão chama Ló, ele fala assim, ei, escuta, olha para cima. Se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Sabe o que Ló faz? Ló olha para cima
vê as campinas verdejantes e diz assim: eu vou para lá. Eu vou para lá. Sabe o que Ló está dizendo para Abraão? Toda aquela consideração que você teve por mim, quando você me tirou da casa do meu pai, quando você me fez prosperar junto com você, toda aquela consideração, eu estou jogando fora agora. Porque é o costume judaico deixar os mais velhos escolher primeiro. Aí às vezes você olha para o lado e diz assim: poxa, mas eu estendi tanto a mão para ela, eu ajudei tanto ele, e agora eu recebo isso em troca? E Deus permite que isso aconteça. Sabe por quê? Porque Deus ainda estava no tempo da maturidade. Deus ainda está te deixando no tempo da maturidade e você não está entendendo o que está acontecendo. E Deus está dizendo essa noite para você: você me obedeceu e carregou a fé até um certo momento, mas quando você entrou, agora eu estou te colocando no tempo da maturidade. Eu estou deixando você passar por algumas situações que você acredita que vai perecer, para que lá na frente você entenda o que eu tenho para te entregar. Aleluia! Glória a Deus! É o tempo da maturidade. E a Bíblia diz que Ló vai para uma terra verdejante. Abraão, ele vai para uma terra seca. Mas uma coisa que Ló não entendia, e que essa pessoa que talvez te ofendeu ou virou as costas para você não está entendendo, é que a promessa está sobre a tua vida. Pode estar chovendo, Deus está contigo. Pode fazer sol, Deus está contigo. Ah, mas está faltando água, Deus está contigo. Sabe por quê? Porque a promessa é sua. É sua. E ninguém está dizendo que aquele que virou as costas para você não merece. Merece. Porque ele ainda pode ver em Deus o seu rosto. Em Deus o seu rosto. Porque ele pode olhar para os céus e olhar e dizer assim: olha, eu me lembro de fulano, eu me lembro do meu tio Abraão. Todos conhecem a história. Ló foi preso, cativo, perdeu tudo. Abraão vai lá, resgata Ló, traz Ló de volta. Só que a soberba de Ló não deixa ele se arrepender dos seus pecados. Mais uma vez vira as costas. E o que a Bíblia diz? Que Abraão deixa de lado. Não importa quantas vezes você estendeu a mão, não importa quantas vezes você vai lá buscar, vai chegar uma hora que a maturidade vai fazer com que você deixe de lado. Deixa acontecer. Deixa acontecer. E a Bíblia diz que Ló vai para uma terra chamada Sodoma. E a Bíblia diz que o pecado daquele lugar era tão fétido, tão pesado, que começa a incomodar a Deus. Você está pensando que Deus não está vendo o que estão fazendo com você? Deus está vendo. Eu não vim pregar autoajuda. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: calma, calma, eu estou vendo. Só que você entrou num lugar onde você não devia. Eu estou te deixando no tempo da maturidade. Calma, eu estou enxergando tudo. Você me obedeceu. Você usou a tua fé, mas você entrou em um departamento que não era seu. Então eu estou te deixando no tempo da maturidade. O cheiro daquele lugar onde Ló escolheu para morar e viver com a sua família era tão podre que começou a incomodar a Deus. E Deus falou assim: eu vou matar todo mundo. Abraão intercede, resgata seu sobrinho de lá. A Bíblia diz que desce fogo dos céus, consome Sodoma e Gomorra. Quando o sobrinho de Abraão sai de lá, a esposa dele olha para trás, vira uma estátua de sal, porque ainda estava apegada às coisas do mundo. Infelizmente existem pessoas assim. Sabe o que Abraão faz? Se distancia. Muitas vezes é necessário que eu e vocês, nós nos distanciamos. Saiamos de perto para que Deus possa trabalhar de alguma maneira. A Bíblia diz que
Ló sobe para o monte e vai fazer de uma caverna a sua morada. Leva suas 2 filhas com ele. O medo das moças de não encontrar homem, porque todos haviam morrido na cidade, de não encontrar um marido, faz com que elas embriaguem o seu pai e se deite com ele. Sabe o que é isso? Estão tentando novamente fazer a vez de Deus. E daquele relacionamento ímpio, daquele relacionamento que não faz bem, e às vezes nós temos que nos separar de alguns relacionamentos que não nos fazem bem, que nos separem de Deus. A Bíblia diz que nasce um povo que até hoje é contra o povo de Israel. E quando Abrão vai a sua esposa e ela tem o seu filho, e o tempo em que ela gera o filho, Deus se apresenta a Abrão, porque chegou o tempo da maturidade. Abrão passou por tudo que tinha que passar, e as coisas começaram a acontecer de novo. Aí Deus chega e fala assim: Abrão, Abrão. Ele mais do que depressa se lembra daquela voz. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Se lembra daquela voz? Lembra lá do começo, quando eu te chamei? Às vezes é necessário voltar lá no comecinho de tudo. Às vezes é necessário voltar lá atrás um pouquinho e se lembrar, para que você não erre mais. Aí Abrão ouve a voz e diz: opa, essa voz eu reconheço. Faz tempo que eu não a ouço, mas eu a reconheço. E aí a Bíblia diz que Abrão se coloca de pé. E aí Deus fala assim: Abrão, saia para fora. Olha Deus dizendo para ele de novo: sai do comodismo. Eu te tirei de um lugar onde você estava acomodado. Você voltou para o lugar onde você estava acomodado. Eu estou te chamando de novo. Sai para fora. E a Bíblia diz que quando Abrão sai para fora, Deus olha para ele e fala assim: Abrão, olha para cima. Meu Deus. Tremendo. Aleluia. Primeiro Abrão olha para Ló e fala assim: Ló, olha para cima. Se você escolher direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher esquerda, eu vou para a direita. Agora Deus olha para Abrão e diz assim: Abrão, agora é comigo. Eita Deus! Quando você estava tomando a frente, você falou: olha para cima. E o que aconteceu? Foi desgraça. E o que aconteceu quando você tomou a frente? Acabou tudo. O que aconteceu quando você tomou a frente? Houve cativeiro, houve morte, houve perseguição, houve sequidão na terra. Eu me distanciei de você por 13 anos, mas a minha promessa continuou. Ela não faliu, ela não saiu. Você continuou sendo próspero, você continuou alcançando os objetivos. Porque eu me distanciei, mas de longe eu estava te guiando. Agora é comigo, Abrão. Olha para cima. Conta as estrelas do céu, se pode. Junta um punhado de areia nas mãos e conta grão por grão, se você puder. Assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência, Abraão. E escuta uma coisa aqui. A partir de hoje, a sua história vai ser transformada de novo. E olha aqui para mim, Abraão. Olha para cima. Você passou pelo tempo. Davi, quando foi ungido, ele tinha 16 anos. Para 17. A promessa de Davi foi se cumprir na vida de Davi com 30. Quantos anos? 13. Porque precisava ter maturidade. Davi ainda era uma criança. Era o menino que venceu o leão. Era o menino que venceu o urso. Era o menino que venceu o gigante. Se Deus dá o reino na mão de Davi como um menino, Ele fale o reino como um menino. Ele precisava passar pelo tempo da maturidade e ele passou. Deus foi lá e deu. Glória a Deus. José foi para o Egito.
Aos 17 anos, aos 30 anos, ele era governador. Deus está dizendo, eu preciso do tempo da maturidade. E você não está entendendo que esse tempo ainda está na tua vida. Aleluia! Eu creio! Você está entendendo que você ainda está passando pelo processo e está resmungando? Você ainda está passando pelo processo e ainda não está entendendo que a promessa ainda está na tua vida, independente do processo. Porque quando você receber, haverá maturidade. Olha! Se Deus te desse uma igreja há 20 anos atrás, há 13 anos atrás, há 13, 16 anos, né? Que Batista chegou, né? 17 anos. Há 13. O que seria do pastor Wellington, da sua família? Se Deus te desse aquilo que você tem hoje, há 13 anos atrás, o que seria do seu filho? O que seria da sua filha? O que seria do seu casamento? O que seria da sua empresa? O que seria se Deus te desse hoje? Ou te desse o que você tem hoje, há 13 anos atrás? É só refletir. Obediência, fé, e agora vem a ordenança. Ele começa a pregar agora. A Bíblia diz que cresce o menino. Cresce o menino. E o menino vai se tornando um adolescente. E vai crescendo dentro da casa. E quando o menino já é um moço, a Bíblia diz que Deus se revela a Abrão de novo. E diz: Abrão, Abrão. Pega o seu filho, o seu único filho. Mas aonde está Ismael? Aonde está Ismael? Aonde está aquele menino que nasceu de uma serva? Aonde aquele menino se encontra? Cadê Ismael? Quando Deus não está no negócio, Ele está dizendo: ali eu não tenho parte. Então pega o seu único filho, aquilo que eu estou tendo com você, pega aquilo que eu te dei, aquilo que eu lhe entreguei, aquilo que saiu de mim, porque aonde você pôs a mão não conta mais. Pega aquele único filho e vai para a terra de Moriá. E em um daqueles montes, ou seja, então não havia só um, existiam alguns outros montes naquele lugar, algumas outras montanhas naquele lugar. E agora eu começo a pregar, e eu digo para você uma coisa: Abraão volta no começo de tudo. Ouve a voz do Senhor e a sua ordenança, ou a sua obediência. A obediência gerou novamente a fé que ele necessitava. Aleluia! E a fé que ele necessitava, e agora com experiência de vida e maturidade, vai gerar a ordenança. Abraão se coloca de pé. Pega os seus servos. Ele tinha servo no começo? A história não contava. Claro que provavelmente tinha alguns. Mas aqui a história começa a dizer quem ele é de verdade. Um homem, pai de família, administrador da casa, administrador dos seus funcionários, administrador da sua família. A Bíblia diz que ele pega os seus empregados, os seus servos. Ele vai lá, corta a lenha, coloca no jumento, no burro, pega o menino e fala: vamos São Monte sacrificar. E a Bíblia diz que quando ele chega, Deus mostra o Monte Moriá. E quando ele está naquele monte, no pé do monte, qual é a atitude dele? Você lembra o que ele fez quando ele foi chamado? Ló, vem comigo.
Ló, vem comigo. O que a esposa de Abraão faz? Pega essa mulher, leva com você. Quando ele chega no pé do monte, a maturidade faz ele entender uma coisa: o que Deus tem comigo é só comigo. Eita Deus! Ele diz aos servos assim: fiquem aqui. Eita Deus! Ele olha para a fé, que é Isaac, que está do lado dele, e fala assim: você vem. Porque sem fé eu não ando mais. Eu não ando mais. Você veio na minha velhice. Você é a fé comprovada e aprovada. Você vem comigo. E sabe o que Abraão faz na sua maturidade? Deixa o jumento também. Às vezes a gente tem que deixar o jumento no meio do caminho. Porque quem já andou de jumento sabe. Eu já andei. Eu sei como é. Quando empaca, meu irmão, você pode bater, você pode dar paulada, você pode chicotear, você pode fazer o que quiser. Ele não sai do lugar. Não adianta. Eu não sei se tem alguém aqui que já andou de jumento. Tem? Tem? Só eu? Meu Deus. Eu tive essa oportunidade. Quando empaca, não adianta. É melhor você pegar e jogar nas costas e andar com ele. Porque não adianta. Pode bater. Pode colocar comida na frente dele. Pode pôr uma cenourinha igual faz no desenho de Pica-Pau. Ele não anda. Abraão fala para os servos: fique aqui. Para o jumento, você não sobe. Meu irmão, pelo amor de Deus, o homem vai subir uma montanha. O jumento era ou não era necessário? Claro que era. Sabe o que Abraão faz? Isaac, vem cá. Esquece esse Isaac dos desenhinhos que passa na Record dia de domingo de manhã, que era uma criança, esquece. Isaac já era um moço. A Bíblia diz que ele já era um moço. E sabe como que eu posso comprovar isso? Que Abraão pega a lenha que ele cortou e coloca nas costas de Isaac. Uma criança conseguiria levantar um peso de lenha e subir um monte? Não. Abraão pega a lenha e coloca sobre Isaac. Sabe o que Deus está dizendo aqui para você? Que o que eu tenho com você é particular. Nem todo mundo pode saber. Nem todo mundo. Se aqueles homens ficassem sabendo o que Abraão ia fazer naquele monte, ele ia falar: você é louco, rapaz. Se Isaac soubesse o que Abraão ia fazer, ele ia falar: pai, você está maluco. Eu não subo de jeito nenhum, você vai me matar. Não. Abraão já tinha mais de 100 anos. Um moço como Isaac poderia enfrentá-lo e se rejeitar a ser sacrificado como um holocausto, como um sacrifício. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Quando você gera fé, não importa o que você esteja passando, a fé vai com você até o final. Quando você começa a gerar a fé, andar em fé, estar com a fé, fazer carinho na fé, almoçar com a fé, trabalhar com a fé, pegar a fé pela mão e sair passeando, jogando bola, futebol, sei lá o que for, ir no McDonald's com a fé, comer uma pizza com a fé. A fé vai com você aonde você estiver. E Abraão coloca a lenha sobre Isaac e sobe o monte, só que uma coisa: ninguém está sabendo de nada. O sacrifício está aqui. E quem carrega o fogo? Abraão. Você precisa carregar o fogo. Às vezes o fogo não vai ser dividido com a pessoa que está ao seu lado. Ela não suporta. Ela não vai aguentar. O tempo da maturidade chegou na vida de Abraão. Ele consegue carregar o fogo. Ele anda com fogo, ele sobe um monte com fogo. Quando chega lá em cima, Isaac olha para ele e fala assim: pai, a lenha está aqui, o fogo também, mas e o cordeiro? Meu Deus é maravilhoso. Calma, filha. Vem ordenança aí. Ô glória!
Vem ordenança aí. Glória a Deus. Aleluia. O cordeiro, Deus vai prover. O cordeiro, filho, vem ordenança aí. Deus vai prover. Você está entendendo? Você consegue entender o que a obediência gerou a fé e a fé está gerando ordenança? Ordene, Deus vai prover o cordeiro. Deus está provendo o cordeiro. O que eu quero que você entenda essa noite, o que Deus está querendo que você entenda essa noite é: obedece, gere a sua fé, e agora pode ordenar, porque eu estou mandando o cordeiro. A Bíblia diz que ele amarra a mão de Isaac, ele pega um cutelo, ele tampa os olhos do menino, ele coloca o menino no altar. A fé é voluntária. A fé, ela vai com você para onde você estiver, ela é voluntária. O menino dá a mão, ou o jovem, o moço, o pai dele o amarra, o pai dele o coloca no altar, o pai dele coloca a lei em volta. Isaac é criado dentro da lei, ele sabe o que está acontecendo ali. Ele sabe o que está acontecendo, como se prepara um holocausto. Não era a primeira vez que isso havia acontecido na vida dele. Isaac está entendendo tudo. A fé está vendo o movimento que você está fazendo. A fé está vendo que você está andando para um lado, está andando para o outro. Está com o coração partido, ou às vezes apertado. A fé está te vendo. Mas ela é voluntária, ela vai com você até o final. E quando ele levanta a mão, e aí eu não quero estragar a história de vocês, ou o que vocês interpretaram dessa história, mas quem acha que Abraão está sendo provado? Dá um sinal assim, só faz assim. Está sendo provado, não está? Mas quem está se entregando para o holocausto está sendo mais provado ainda. Mas quem está se entregando? Quem é que está se deitando lá, amarradinho, quietinho, caladinho, sabendo que a promessa não era dele, era do Pai? Sabe o que é isso? Que está sendo gerado na vida de Isaac? Ordenança. O seu pai o ordenou, falou: vai, deita, dá os seus braços, eu vou te amarrar. Deita aqui que eu vou te prender agora. E a Bíblia diz que quando Abraão levanta o cutelo, Abraão. Terceira vez que Deus se manifesta. Abraão. Eu conheço essa voz. Deus está dizendo para você aqui: você não escuta a minha voz há algum tempo, mas eu estou me revelando a você. Eu estou dizendo: Abraão. Glória a Deus. Reconheça a minha voz. Deus está dizendo: Abraão. Não faça mal ao seu filho. Não estenda a mão sobre ele. Está ali o cordeiro. E a Bíblia diz que Abraão olha para o lado e ele vê o cordeiro preso entre galhos pelo chifre. Abraão pega seu filho, pega a sua fé, pega o cordeiro junto com a fé, e agora eu vou sacrificar. Sabe por quê? Deus está vendo tudo que você está passando.
Está vendo que você vai sacrificar aquilo que você não podia, aquilo que você não tem, mas você não vai desistir. Você vai entregar, mesmo doendo, você vai entregar. Mesmo cansado, você vem para a igreja. Mesmo, eu achava que era só eu que estava vindo para o trabalho direto. Quando eu chego aqui, eu vejo a pastora Érica, o uniforme da empresa ainda. E eu tenho certeza que alguns outros aqui vieram do trabalho, de repente só passaram em casa, jogaram uma água no corpo e já correram para cá, ou nem isso. Que se der um glória a Deus de braço para cima, arrebata o irmão do lado. Então segura o glória a Deus aí. Irmão, vocês convidaram o pastor para pregar. O pastor gosta de pregar e ver a igreja assim, ó, olhando para ele, sentindo a palavra, vendo a palavra, fazendo parte da palavra. Glória a Deus. Eu quero que você amanhã acorda entendendo que ordenando, que obediência gera fé e fé ordenança. Você vai lembrar da pregação de ontem, no caso amanhã você vai lembrar da pregação e vai falar assim: rapaz, aquela pregação está falando comigo ainda. Glória a Deus. Eu creio. Aleluia. Aquela pregação ainda está ardendo no meu coração. Hoje eu vou gerar obediência. Porque a minha obediência vai gerar a minha fé, e a minha fé vai gerar a ordenança. Aleluia. E quando eles sacrificam e descem dali, e agora eu encerro, porque a hora já se foi. A Bíblia diz que Abraão, onde colocava a planta do seu pé, Deus o abençoava. Cavavam, a Bíblia não fala, mas eu, com a mente de pregador que viaja, quem prega aqui sabe como que é. Cava meio metro, mina água. Vêm reis e se colocam à disposição de Abraão, com medo, porque os bens dele começam a se multiplicar de uma tal maneira que os reis começam a olhar e falar: esse homem vai governar sobre nós. A ordenança está gerando isso em você nesse exato momento. As pessoas vão te olhar e vão falar assim: rapaz, daqui a pouco ela é chefe de produção, daqui a pouco ela é diretora da escola, daqui a pouco ele é o diretor dessa empresa, daqui a pouco ele abre outra filial, daqui a pouco ele vai para outro estado, para outro país. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar com ele. Ao invés de contender, agora eu vou andar ao lado. Vou conhecer o Deus dela. Quando você entrar na tua casa, seu marido vai olhar para você e vai falar assim: rapaz, ela está sendo tão abençoada que eu vou ter que ir para essa igreja de semana que vem. O teu filho vai olhar e vai falar assim: nossa, meus pais estão sendo tão abençoados que aonde eu estou andando agora eu só vejo desgraça. Eu acho que eu vou lá conhecer esse lugar onde meu pai está pisando. E Deus está dizendo: aonde você pôr a planta do teu pé será teu. Mede a largura da terra. Abraão, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Aonde os teus olhos alcançarem, eu te darei. E a Bíblia diz que quando ele desce daquele monte, a história dele muda de uma forma tão fantástica, tão poderosa, tão maravilhosa, que quando ele morre, as pessoas ainda continuam falando a respeito de Abraão. Quando Deus recolher você dessa terra, ou seja no arrebatamento ou não, as pessoas ainda vão olhar para a tua história e vão dizer assim: ela foi abençoada, ele foi abençoado. Porque a história dela foi escrita pela mão de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que Abraão foi abençoado tanto, em tantas coisas, que reinos desfrutam das suas bênçãos até hoje. Quer que eu te fale por quê? O povo de Israel vai para o Egito.
é cativo. Fica 410 anos lá, como prisioneiro. A promessa que estava sobre a vida de Abraão renasce novamente dizendo: eu vou vos tirar dessa terra do Egito e vou lhes levar a uma terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que Moisés tira o povo do Egito. Moisés vê a terra prometida, ou seja, a terra que mana leite e mel. Ele não entra, mas ele é arrebatado e vai morar numa terra melhor ainda. Uma terra onde a traça não come, o ladrão não rouba, as ruas são de ouro e cristal. Aí a Bíblia diz que Josué toma a vez de Moisés. E a Bíblia diz que as coisas que aconteciam com Moisés começaram a acontecer na vida de Josué. Moisés abriu o mar com um cajado. Josué abre o mar com os seus pés. São descendentes de Abraão. Tu e a tua casa conquistarão a terra que mana leite e mel. Os seus descendentes herdarão essa terra. Abraão, aonde você pôr a planta do teu pé, eu lhe darei. Josué, o que fazes aí ainda? Diga ao povo de Israel que marche. Lembra a promessa que eu fiz a Abraão? Ela está sobre você. Põe a planta do pé. A Bíblia diz que quando ele põe a planta do pé, ou os sacerdotes na frente, que ele põe a planta do pé no rio, o rio se abre. Eles passam enxuto. Eles podiam entrar em Jericó? Podiam. Sabe o que a Bíblia diz? Que lá dentro havia mais ou menos 3.000 homens e mulheres. Não era um povo tão numeroso assim. Vai. Entra. Antes de entrar em Jericó tem que passar por Ai. Ai era menorzinho, 3.000 e poucas pessoas. Sabe o que Deus fala? Eu não prometi? Então vai só poucos soldados. Foram 3.000. Um soldado para cada homem, um soldado para cada mulher, um soldado para cada criança, um soldado para cada bezerro, um soldado para cada coisa. Eles vencem o povo de Ai. Eles chegam na porta de Jerusalém, de Jericó, melhor dizendo. E eles vão com tudo para cima. Sabe o que Deus fala? Opa, calma. Deixa a arma de lado. Sabe por quê? Porque ainda não ocorreu o tempo da maturidade na vida de vocês. Vocês acabaram de atravessar o rio. Se eu entregar tudo agora assim de mão beijada, vocês vão achar que foi pela força de vocês. Durante 6 dias vocês vão rodear a cidade. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E quando você terminar de rodear a cidade, sabe o que você vai fazer? Grita. Só grita. Só grita. Obediência gerando fé e fé gerando ordenança. Só grita. Toma posse daquilo que eu dei como herança a Abraão. Põe a planta do pé, grita. E as muralhas caem no chão. Eles entram na cidade e o povo já estava com tanto medo, que a batalha foi fácil. Aí sabe o que Deus faz? Não mata todo mundo não, porque precisa de alguém contando a história. Precisa de alguém olhando para você e contando a sua história, dizendo quem era você e quem você é agora. Precisa de alguém olhando para trás e dizendo assim: olha, os inimigos deles eram fortes, mas não prevaleceram na mão do Deus que ele e ela servem.
Sabe por quê? Porque ela obedeceu, ela teve uma fé inabalável, e a fé inabalável dela gerou ordenança. E com ordenança hoje, se coloque de pé e eu vou profetizar na sua vida. E eu aprendi uma coisa, que agora eu vou levar para as minhas ministrações. Eu ouvi um rapaz falando, e provavelmente ele já deve ter falado aqui, porque eu acho que ele já veio pregar aqui, o Jonas Lopes. Lopes, acho que é Lopes. Ele já veio pregar aqui algumas vezes, talvez ele tenha falado isso e não leve por plágio ou por cópia, porque o que é bom a gente tem que fazer. Antes de eu profetizar na sua vida, eu quero fazer um apelo nessa noite. Eu não sei se todos aqui são cristãos e eu não vou constranger ninguém. Tá? Não vou. Então eu vou pedir para você entender uma coisa. Talvez você ainda não tenha aceitado a Jesus. Ou a sua fé. Em algum momento você guardou ela lá dentro de um cômodozinho, ou você foi deixando ao longo da sua caminhada, da sua jornada, você foi deixando a sua fé de lado. E por esse motivo Deus acabou se afastando ou se deixando com que você andasse sozinho. E não entenda isso como Deus virando as costas para você, porque agora eu vou te dizer uma coisa: mesmo longe de Deus, você lembra aquele livramento? Mesmo longe de Deus, você lembra daquele sonho? Mesmo longe de Deus, o que você está fazendo aqui hoje? Ele nunca te deixou, mas Ele permitiu que você vivesse o tempo da experiência. Só que essa noite Ele está te chamando pelo nome. Ele está dizendo, e eu vou usar esse nome porque foi sobre ele que eu preguei, mas Ele está te chamando pelo teu nome. Ele está dizendo: Abraão, sai do comodismo, vem para cá. E aí eu uso a história que eu ouvi algum tempo atrás, são umas 2, 3 semanas atrás, e que eu vou fazer isso todas as vezes que eu for ministrar. Um certo menino, pastor Wellington, ele morava na frente de um laguinho, e ele vai em volta do lago, uma floresta, e ele vai até a floresta, ele pega algumas árvores, e ele começa a confeccionar daquele tronco de árvore, ele começa a confeccionar um barco. E quando ele termina aquele barco, ele vai todos os dias pela tardezinha, depois que ele chega da escola, ele vai ali, brinca com aquele barquinho, naquele ribeirozinho, naquele riozinho, riacho que tem na frente da casa dele. Todo dia ele coloca o barquinho, corre lá na frente, pega o barquinho de novo, sobe, coloca o barquinho e vai brincando com ele, e guarda o barquinho no lugar seguro, e depois pega o barquinho de novo no outro dia à tarde, coloca. Só que um certo dia, uma correnteza um pouco mais forte, um vento, um tempo mais fechado, fez com que aquele barquinho saísse das mãos daquele menino. Levou o barquinho, e a correnteza e a tempestade e o vento mais forte levou o barquinho embora. E aquele menino ficou muito triste, e algum tempo passou. E ele andando pela cidade, ele olha na vitrine de uma loja e ele vê o barco. E quando ele olha naquela vitrine, ele olha o barco e ele começa a pensar e olha de novo. Esse barco é meu. Esse barco foi eu que fiz. E quando ele se aproxima na vitrine, existe um preço naquele barco. E aquele menino olha o preço, corre para casa e começa a fazer trabalhos braçais. Começa a trabalhar dia após dia ao lado do seu pai, dia após dia ao lado do seu pai, dia após dia. E o seu pai todos os dias colocando sobre aquele menino uma porção do ordenado do dia. E quando aquele menino pega o dinheiro, ele corre para a cidade mais do que depressa, chega na vitrine, ele olha de novo o preço. E o preço é muito alto. Mas ele trabalhou o suficiente para pagar esse preço. E ele vai lá, compra aquele barquinho de volta,
E a história diz que ele sai de dentro daquela loja e vai caminhando, pulando, saltando e regozijando, com o barquinho entre os braços e beijando o barquinho e dizendo assim: agora você é meu pela segunda vez. A primeira foi porque eu te fiz com as minhas próprias mãos. E a segunda foi porque eu paguei um alto preço. E agora eu te resgatei de novo. E nunca mais você vai sair de perto de mim. Então eu quero que você, talvez que tenha se afastado, eu não sei qual foi a correnteza, o vento, pense que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por você. E Ele está te chamando de novo nessa noite. E essa é a sua oportunidade. Não pense que você precisa mudar alguma coisa. Ele vai fazer por você. Apenas obedeça. Apenas tenha fé. Porque isso vai ser gerado ordenança na sua vida. E aí eu te digo o seguinte: se você der esse passo para Jesus hoje, se você voltar para a casa do Pai, ou se reconciliar com Ele, ou aceitá-lo pela primeira vez, Ele vai gerar uma ordenança a seu respeito. Porque a Bíblia diz: e aos meus anjos darei ordem, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Tem alguém aqui essa noite que quer voltar a Jesus essa noite? Quer se reconciliar com Cristo, ou quer aceitá-lo pela primeira vez e diz assim: pastor, eu preciso mudar, eu preciso de uma história nova, eu preciso de um projeto novo. Vem, Deus tem um projeto na sua vida. Ele só está esperando você dar um passo. Coloca a planta do teu pé, porque aonde você pisar vai ser abençoado. Tem alguém aqui essa noite que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou quer se reconciliar com Cristo? E eu sei que o teu coração está como aquela vez que você viu aquela moça que você ama tanto, pela primeira vez, que dá aquele gelinho no coração. Sabe quando você viu aquele rapaz pela primeira vez e você falou assim: opa, sabe? Quando a Janaíbe viu pela primeira vez, dá aquele gelinho no coração. Eu sei que está assim o seu coração agora. Sabe o que é isso? O Espírito Santo. Que a Bíblia diz que ele tem ciúmes. Aleluia! Aleluia! Quem pode aplaudir? Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus pode fazer? Precisou pular? Precisou jogar a cadeira para o lado? Precisou... eu gosto disso. Eu gosto. Se vocês quiserem fazer, nós faz agora. Dá uma picuda na cadeira. Você está entendendo o que Deus pode fazer? Eu não conheço esse moço. Eu não conheço esse moço. Eu não conheço. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não. Tem mais alguém? É a família dele? Aleluia. Glória a Deus. Só Deus sabe o que foi sacrificado para que ele pudesse estar conosco. Aí sim eu perguntar: foi fácil deixar o jumento de lado? Foi fácil deixar o jumento de lado? Sabendo que você ia ter que subir com lenha, com fogo. Foi fácil deixar pessoas de lado para subir o monte, para poder orar, para poder sacrificar? Não foi. Oh Deus, muito obrigado. Toda a glória é tua, Senhor. Toda a honra e glória pertence a ti, Senhor. É dele, irmão, é dele, é tudo para ele. Aleluia! Amém? Amém? Glória a Deus. E agora eu vou profetizar na sua vida que haja ordenança na tua casa, na tua família, nos teus bens, na tua parentela, nas tuas fazendas, no teu carro, nas tuas finanças, na tua saúde. Em nome de Jesus, que haja ordenança. Ordenança a qual? Haja prosperidade, felicidade, que o diabo caia por terra, toda maldição agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque vai ser gerado aqui homens e mulheres de Deus, crianças que pregarão o Evangelho,
Enquanto eu estou falando isso, um filme vai passando na minha cabeça, pastor Wellington. Esse lugar aqui sem energia, sem um ponto de luz, sem uma cadeira. O profeta entrou aqui e falou assim, ei, que na época era pastora, hoje é bispa, falou assim, pastora, presta atenção numa coisa, esse lugar aqui vai gerar filhos, vai gerar filhos e filhas. Daqui de dentro vão sair homens de Deus, mulheres de Deus, que vão abrir ministérios, que vão abrir igrejas, que vão fazer, que vão conquistar o mundo através desta igreja. E hoje eu olho para algumas pessoas que hoje tem o seu ministério, que tem a sua casa, que tem a sua igreja, que tem o seu rebanho, que prega a palavra. Aí eu olho para você, moço, e você vai ter a mesma promessa. Abraça essa causa, meu filho. Pode contar comigo. Quando precisar. Pastor Hélio, cadê aquele pregador xarope que pregou e deu sono em muita gente? Cadê ele? Eu venho orar com você, filho. Eu venho. Tá? Porque quem está falando com você aqui foi um cara que já foi gerente desse tráfico de drogas aqui embaixo. Que já fez muita coisa errada na vida. Mas que quando encontrou um Jesus, a minha história mudou. Os meus pecados foram perdoados, as minhas dívidas foram pagas. Então Deus tem isso para você também. Amém? Pastor, ore por ele. Faça o que for necessário. Eu, Eduardo, retorno, Senhor, ao teu altar. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida e me dê forças para permanecer até o fim, te servindo e te honrando em nome de Jesus. Glória, estende sua mão para cá. Meu Senhor e meu Deus, o Senhor separou nessa noite especial a vida do Betinho como teu ungido para ser a ferramenta amolada para alcançar o coração do nosso irmão Eduardo. Nós declaramos sobre a vida dele unção, vigor, renovo, avivamento do teu Santo Espírito. Reveste a vida dele. Afaste tudo que precisa ser arrancado do seu entorno. E sobretudo, o faça perceber ao que o Senhor chama a viver. E que o seu coração queime no teu fogo consumidor. E que ele testemunhe, e que ele evangelize, e que ele declare que só há um nome acima de todo nome: Jesus, o Nazareno, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus Pai. Seja com ele, o abençoe, e junto com os céus nós glorificamos a Deus com as palmas, em nome de Jesus. Coisa linda. Irmãos, se você não entendeu ainda, eu vou te lembrar. Igreja não é clube de amigos. Igreja não é para que você se vista bem, para que você se perfume. A igreja não é para que você passe algum tempo. A igreja existe para que ela seja adornada para a volta do noivo, para as bodas que são prometidas para aquele povo que permanecer cuidando das suas lamparinas, permanecer com azeite em dia, permanecer vigilante. E quando nós declaramos, quando nós somos convidados, como o pastor aqui foi, a dizer: olha, você quer confessar a Cristo como teu Senhor? Você quer voltar para o Senhor Jesus, para os atos do Pai? O objetivo aqui é só um: é ver que nós somos chamados a caminhar até a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Nós vamos lá naquele lugar que ninguém ainda é capaz de imaginar, um dia olhar para trás e lembrar de uma noite como essa, em que nosso irmão Eduardo retornou para os atos do Pai.
E é por isso que o seu sim, o seu estar aqui, o seu refletir, o seu adorar, o seu buscar é tão importante para a obra de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe pastor Betinho, meu amigo, meu irmão. Ele disse aqui, passa um filme na cabeça. Passa um filme. Vivemos muitas coisas. A gente caminhava a pé até o Chacra Santana aos sábados à tarde para fazer programa de rádio. A gente já fez teatro. A gente já vivemos muita coisa. Vê o Davi maior que eu, ó, hoje. A gente viu nascer esse menininho aí. E isso é só um detalhe de tudo que Deus é capaz de fazer através da sua dedicação, do seu se despojar, do seu se entregar. Amém? Amém. Como a bispa sempre faz nas campanhas, vamos fazer o gesto, encerrando antes de orar? Vamos, como que me lembrem aí, vai. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Vamos orar. Nós te louvamos, meu amado. Nós te agradecemos por esta palavra, por essa decisão maravilhosa que o teu Espírito Santo convenceu o irmão Eduardo a realizar. Obrigado por capacitar o teu servo. Obrigado por atrair a tua igreja para se render debaixo das suas potentes mãos. Que nós possamos entender que a obediência gera fé. E após a fé, vem a ordenança de tua parte, declarando o milagre, a provisão, a prosperidade, a libertação e o novo tempo. Que nós estejamos sensíveis à tua voz, que nós não hajamos por nós mesmos, mas que acima de tudo, nós possamos nos lançar nos teus propósitos, nos teus convites e nas tuas propostas. É por isso que nós oramos, confiamos e declaramos: Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se assim você crê, eleva suas mãos aos céus. Que o nosso Deus, que é o nosso Pai, com o seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, agindo na perfeita comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja abençoando, esteja selando, ungindo e protegendo a cada um de nós. Para que isso aconteça, nós dizemos amém. Aplauda o Senhor e salve o seu nome. Na paz de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Em paz. Meu pastor.